nesse instante para fazermos uma reflexão bíblica. Eu convido você a abrir no livro de Mateus, no capítulo de número 5, nos versículos 21 e 22. Nós vamos ler alguns versículos ao longo dessa reflexão bíblica. Nesse culto de família. Nós louvamos a Deus pelas nossas irmãs do Círculo de Oração, estão cooperando na congregação do Jardim São Clemente, é isso, né, pastor? Nova Europa, congregação do Jardim Nova Europa, congresso das irmãs ali, mas apesar disso, estamos num número abençoado de irmãos aqui nesse culto de sábado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 21 e versículos de número 22. Se você encontrou, diga amém. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. E você diz amém. Irmãos, esse texto bíblico que está inserido naquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, ele é um típico exemplo de texto bíblico que combate uma falácia, uma mentira, um argumento falacioso que nós ouvimos de vez em quando. Qual é o argumento que ele combate de forma veemente? Existe um argumento, irmão Toninho, que de vez em quando a gente ouve, de pessoas dizendo assim: olha, o tempo da lei estava muito duro, o tempo da lei estava muito difícil das pessoas cumprirem os mandamentos apresentados por Jesus, por Deus. Então Deus mandou Jesus à terra para inaugurar um novo tempo, o tempo da graça, onde as coisas seriam um pouco mais fáceis, ou ser obediente seria um caminho mais simples. E quando eu ouço esse tipo de argumento, eu percebo que quem o faz não fez uma devida reflexão sobre o texto que um desses textos, de vários textos, mas em especial esse texto que nós lemos aqui essa noite. Veja o que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Matar é literalmente, biologicamente, fisicamente, tirar a vida de alguém. Você concorda com essa definição? Diga amém. Então, matar é eu tirar a vida física de alguém. Aí o texto diz assim: eu, porém, vos digo. E quem está dizendo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Logo, Jesus está dizendo o seguinte: para eu considerar o pecado, eu não espero que você materialize, concretize ou biologicamente tire a vida de uma pessoa. Basta você intencionar. Se no seu coração você sentir ódio por alguém, você já está tropeçando no mandamento do Senhor Jesus. E nós já estamos em estado de desobediência, estamos em estado de pecado. Logo, a graça, pecado para a graça, não é o cumprimento literal, mas a mera intenção de praticar o pecado. No seu coração, você o praticou. E de forma espiritual, logo, você já é carecedor da graça de Deus, do perdão do Senhor. Então, quando nós lemos esse texto,
nós vemos que a graça está muito longe de facilitar. Pelo contrário, Deus sonda a intenção dos nossos corações. A nossa intenção já é sondada pelo Espírito Santo de Deus dos nossos corações. Logo, aqueles pensamentos tenebrosos, aquelas vontades que às vezes nós temos vergonha de contar até para o nosso cônjuge, nós, logo, estamos em estado de carecedores da graça de Deus. Você, minha irmã, e eu brinco, nenhum casamento com mais de 5 anos, isso aí já aconteceu. Você, minha irmã, que já desejou matar o seu esposo, serva do Senhor. Já aconteceu, Thaís? Já deu tempo? Não precisa nem dizer, Thaís, a sua demora já respondeu por você, é natural. E eu queria falar com vocês hoje sobre morte. Alain, hoje é um culto de família, teremos uma cerimônia abençoada daqui a pouquinho, estamos todos animados aqui para celebrar a família, né? Numa cerimônia linda que teremos já. Os olhos do irmão Toninho estão até brilhando. Seus olhos estão brilhando mais que a sua gravata, irmão Toninho, eles estão mais dourados que a sua gravata. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês de algo que Deus colocou no meu coração. E até pela loucura que foi essa semana, né? O pastor, eu estive na sala dele essa semana e eu vi como ele estava exausto das atividades pastorais. Não deu tempo de combinar muita coisa, mas eu penso que eu não vou aqui ultrapassar uma linha. Mas eu queria refletir com vocês, por causa de alguns acontecimentos que se deram ao longo da semana, e isso será trazido a nós como povo de Deus, e precisaremos refletir sobre isso. Eu quero falar sobre morte, mas uma morte muito específica com vocês aqui. A morte de quem não pode se defender. A morte de quem não pode se defender. Se você tentar matar um animal, por mais pequeno que ele seja, algum nível de defesa ele possui. Nem que for para correr de você, mas ele tem algum nível de defesa. Ele tem um nível de defesa. Quando eu era criança, meus irmãos, e eu estudava, havia no caminho da minha escola, Iron, havia um gato que não gostava de mim. E eu também não nutria nenhum apreço por aquele gato, Tiquinho. Nosso sentimento era mútuo. E por algumas vezes aquele gato havia me arranhado. E eu, no meu coração pequeno, mas já pecador, eu jurei vingança contra aquele gato. Eu disse, um dia eu vou te pegar, gato. E ele ficava no caminho de eu ir para a escola. E ele avançava, toda vez que ele tinha oportunidade, aquele gato avançava sobre mim. Um dia eu falei, basta, eu não vou mais fugir desse gato. E quando ele avançou sobre mim, eu tinha, sei lá, uns 9 anos de idade, faz um tempo já. Eu lhe desferi um belo de um chute, irmão Bruno, naquele gato. E se fosse hoje em dia, eu seria preso por crime ambiental, pastor Zé. Mas como já está prescrito, ele me avançou, eu chutei o gato. E um belo chute, bem acertadinho. O que aconteceu, meus irmãos? Daquele dia em diante, mudou-se a figura. Toda vez que eu passava perto daquele gato, o gato me amedrontava. Daquele dia em diante, acabou meu medo. Eu falei, opa, esse gato é acertável. E ele também falou, esse cara pode me acertar. Então, quando eu chegava perto da casa dele e ele me via, ele não avançava mais em mim. Agora ele corria. O gato me via, irmãos, na esquina, o gato já ia embora. Porque até o gato tem um meio de defesa, que é correr. Um passarinho tem meios de defesa. Se você chegar perto de uma pomba, ela vai voar. Um cachorro vai te morder. Até os animais têm meio de defesa. Mas eu queria falar de uma morte aqui com vocês nessa noite, nesse culto de família, de um ser vivo que não tem nenhum meio
de defesa próprio. Eu queria falar com vocês aqui essa noite sobre aborto. Alan, nós estudamos sobre aborto na escola bíblica dominical. Cadê os alunos da escola bíblica dominical? Quem é aluno da escola dominical, levanta a mão. Vamos fazer uma triagem aqui. Você que não levantou a mão, amanhã começa um trimestre novo, você tem uma oportunidade de mudar esse quadro, né, pastor? Amanhã é o dia especial para você mudar esse quadro. Nós estudamos esse trimestre que findou domingo passado sobre um tema chamado a dessacralização do ventre materno. A dessacralização do ventre materno. Logo, talvez você se pergunte assim, diga, Alan, por que pensar e falar sobre isso de novo num período tão curto? Porque algo aconteceu essa semana e que merece a nossa reflexão enquanto igreja. Porque esse é um dos temas, é uma das pautas que nós precisamos juntos pensar, ter o nosso ponto de vista e nos posicionar. Existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, a DPF 442. Essa ADPF, ela tramita, salvo o melhor juízo, desde o ano de 2017. Em 2018, houve uma audiência pública, inclusive, pastor, a nossa igreja, enquanto convenção geral, se manifestou, pastor Douglas Batista, inclusive, eu me lembro muito bem, foi lá e se manifestou representando a nossa igreja é a denominação Assembleia de Deus. E basicamente essa ação, ela propõe dizer o seguinte, que os artigos 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, que são os artigos que proíbem o aborto no Brasil, eles são inconstitucionais. Logo, a prática abortiva não seria crime do ponto de vista penal, do ponto de vista jurídico. E o tema voltou a todo pano, porque a relatora, então a ministra Rosa Weber, votou o seu voto essa semana, favorável à tese da inconstitucionalidade do crime do aborto, portanto, o aborto se tornaria, não seria mais crime no Brasil. E essa é uma tese muito cara para nós, amém, igreja? É uma tese cara para nós. E é um assunto que está no noticiário. Agora, a pergunta que me chega, irmão Esdras, é a seguinte. Eu sou contra o aborto. Eu acredito que uma parte considerável, se não a nossa totalidade aqui presente, seja contra. A totalidade, é óbvio. Tome cuidado. Eu já tive a oportunidade de aconselhar adolescentes nossos, pastor, que entendiam que o aborto não era pecado. E depois de um aconselhamento pastoral, conseguimos reverter. Mas filhos de crente, alunos da escola bíblica dominical. Então, não tenha como a sua família instruída só pelo achismo. Não, tenho certeza que é. Conscientize disso, converse em casa. E a pergunta é, qual é a posição bíblica acerca disso? Eu queria fazer uma reflexão rápida aqui com vocês nessa noite, acerca desse assunto, sobre matar. Porque, veja que quando eu quero falar sobre aborto, e eu digo para você, eu leio um texto igual nós lemos sobre matar, você já vai presumir uma coisa da minha fala de forma automática, que aborto é matar. E você está certo, a minha posição, a posição que eu entendo bíblica, a posição dessa igreja, é que o aborto é mais do que matar. O aborto é um assassinato. Olha lá a diferença. Eu queria refletir com você um pouquinho sobre isso nessa noite. A diferença sobre matar e sobre assassinar. Amém? Tema motivacional para nós falarmos aqui hoje, né? E aí o Tiquinho ainda não está muito animado para fazer um solo, um solo mais, né? Mete um dó menor aí, né, Tiquinho? Glória a Deus. Vamos pensar aqui em 3 momentos rápidos. Irmãos, vai ser uma reflexão rápida mesmo aqui. Nós estamos bem instruídos, mas nós queremos reforçar você. Eu não preciso de reforço. Eu estou convicto. O aborto é pecado, o aborto é assassinato. Você está convicto? Eu pergunto, seu filho está convicto? Eu pergunto, a sua esposa está convicta? Eu pergunto, o seu neto está convicto? Talvez você esteja aqui essa noite, não para ser convencido, você já está convencido, mas para você poder reforçar os seus argumentos.
Talvez você esteja aqui essa noite para ser convencido. Talvez você esteja essa noite para pensar sobre um tema que você particularmente nunca refletiu. O primeiro recorte que eu quero fazer com vocês está em Gênesis, capítulo número 9, verso número 6. Que é a tratativa bíblica do assassinato durante a aliança com Noé. Poderíamos falar lá desde Adão, desde o Éden, o assassinato do primeiro irmão. Mas eu vou deixar isso para um outro dia, em um outro momento. Em Gênesis 9, 6, olha o que é dito: quem derramar o sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Logo, a vida é colocada aqui como um bem precioso para Deus. Guarde muito bem, Deus privilegia a vida. E nós não vemos isso só no Novo Testamento, mas nós vemos isso desde as primeiras páginas sagradas. A vida é um dom, é um presente que é guardado por Deus. E o texto nos traz a característica, a essência desse argumento, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Logo, de certa forma, o assassinato, o tirar a vida de forma não motivada, e existem exceções para isso, é um ataque à vítima, mas também é um ataque ao próprio Deus, porque você está atacando algo que Deus considerou como precioso. Então, o não matar não é uma exclusividade da aliança mosaica, da aliança levítica nos 10 mandamentos e no Sinai. Mas desde o início, Deus privilegiou a vida. O segundo recorte que eu quero fazer com você está em Êxodo 20:13, se você puder abrir comigo, que está no decálogo, nas 10 letras, nos 10 mandamentos, as 10 palavras, como você preferir. Em Êxodo 20:13, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 20, verso número 13, Deus diz de forma direta: não matarás. É um dos mandamentos de Deus. Quando nós analisamos os 10 mandamentos, irmãos, nós vamos ver que alguns mandamentos são verticais. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E guardarás os sábados. São 4 mandamentos verticais. Relacionamento homem para Deus. E outros mandamentos são mandamentos horizontais. Mandamentos homem, relação com o homem. Honra teu pai e a tua mãe. Está falando de relacionamento horizontal. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e inclusive o não matarás. Nós estamos falando de um mandamento horizontal, homem. Quando nós olhamos a palavra matarás, o que é matar? Eu disse para vocês que matar é você biologicamente tirar a vida de alguém. Quando nós vamos lá para a medicina clínica, nós temos profissionais da saúde aqui, existe mais de uma forma de você atestar o óbito de uma pessoa. Você pode atestar o óbito de uma pessoa pela parada, absoluta parada da atividade do seu coração. Ali você atesta, depois de um determinado tempo, seguidos os protocolos de ressuscitação, não retornando, você atesta a morte daquela pessoa. Porque depois de um determinado tempo, o coração para de bombear sangue, não vai mais oxigênio para o cérebro, e você então entende que aquela pessoa está morta. Ou você às vezes até tem uma pessoa que está com o coração funcionando,
Mas, depois de um procedimento também médico, determina-se que não há mais atividade cerebral na vida daquela pessoa, e aí eles determinam e atestam a morte cerebral. Às vezes os outros órgãos, né, irmão Devar, estão até funcionando ainda por um tempo, mas não há mais atividade cerebral, e a medicina entende que biologicamente aquela pessoa está morta. Então, matar é um termo genérico. Eu posso matar porque eu quis, eu posso matar porque de forma não intencional, em um acidente de trânsito. Eu posso matar, como bem disse o pastor Osés há pouco aqui na história do gato, através de legítima defesa, que nada mais é do que repelir uma injusta e atual agressão, utilizando de meios moderados, né? Meios moderados. Tudo isso é matar. Mas será que é isso que o mandamento está dizendo aqui? O mandamento ele vai um pouco além. Quando nós olhamos a origem da palavra hebraica para matar aqui, é razã, que traz a ideia de assassinar, e aí muda um pouco a figura. E há diferença de assassinar para matar. Matar, todo assassinato é uma morte, mas nem toda morte é um assassinato. E o que é um assassinato, irmãos? É quando eu, de forma injusta e deliberada, por escolha, decido tirar a vida de outra pessoa. Isso é assassinato. Toda vez que eu, de forma deliberada e injusta, resolvo tirar a vida de alguém, isso é um assassinato. Logo, o texto, ele está indo além. Por quê? Porque a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento, prevê formas de legítima defesa, formas de guerra estrangeira para você defender a nação. Então o texto aqui ele está indo nesse assassinato deliberado, maldoso, injusto, onde uma pessoa diz, eu odeio essa pessoa e eu vou destruí-la, eu vou tirar a sua vida, seja por vingança, seja por ciúme, seja por qualquer outra coisa. E quando nós vamos para essa questão de assassinato, irmãos, o Brasil ele tem uma pandemia, uma epidemia de assassinatos não resolvidos. Vocês sabiam que estima-se que somente dos assassinatos que acontecem no Brasil, somente 10% são desvendados? 90% dos assassinatos no país ficam impunes. Não se sabe o motivo daquele assassinato. Fica impune. Pouco tempo atrás, eu vou contar essa história aqui porque pode servir de alerta para alguns irmãos. Um cliente meu, pastor, um cliente civil, um amigo do escritório, o senhor até conhece essa pessoa também, gosta muito do senhor, me liga e fala, Alain, eu recebi uma notificação para ir na delegacia daqui 2 dias, você vai comigo? Eu falei, querido, eu não sou advogado criminal, mas deixa eu te dar um primeiro conselho, nunca você vai numa delegacia de polícia sem saber por que você está indo lá. Então você contrata um advogado, para o advogado ir lá na frente, vai entender o que está acontecendo, para quando ele te encaminhar lá para prestar qualquer esclarecimento, você esteja sabendo do que se trata. Aí, me manda a foto da intimação. Ele me mandou, pastor. Estava lá no cabeçalho, Márcio, DHPP. Para quem não sabe, significa Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Falei, que esse abençoado se enfiou? Rapaz, você tem ideia do que isso aqui? Não, tá bom. Mas ele é muito amigo meu, eu falei, vou lá entender o que está acontecendo. Cheguei lá. Olha essa história, irmãos. Isso aqui vai servir de alerta para muita gente que essa noite. Eu fui lá, fui conversar com o delegado, com a escrivã não quis me receber, o delegado me chamou na sala dele, doutor, existe um carro, um Escort, XR3, quando eu era criança todo mundo queria ter um Escortinho XR3, né, Frank? Era o carrão de hoje, né? Que foi encontrado abandonado, e dentro desse Escort tinha um cadáver, sem cabeça, e o carro está no nome do seu cliente. Aí eu chamei ele no escritório e falou, meu Deus, eu vendi esse carro há não sei quantos anos e não transferiu. Aí os roleiros aí, ó, Jesus, pega os roleiros aqui hoje, em nome de Jesus, todo mundo que vende carro e não transfere. Teve gente aí que já, Jesus tem misericórdia. Ele pegou esse carro, vendeu para um profissional que prestou um serviço para ele, o profissional vendeu para um outro cara, que vendeu, perdeu-se, Frank, não sabia mais para quem estava com esse carro. Eu sei que apareceu um cadáver sem tronco dentro do carro.
E o delegado vai na primeira pessoa, em nome de quem dá esse carro? É você mesmo, vem aqui explicar. Isso é assassinato. Alguém fez aquilo de forma premeditada. Vocês querem saber o resto da história, né? Não aconteceu nada com ele não, tá? Ele tinha comunicação de venda lá, graças a Deus. Mas nunca faça isso com o seu carro, tá? Vendeu, transfere. Ou comunica a venda, pelo menos. Então, assassinato é isso, é você, de forma premeditada e intencional, tirar a vida de alguém. No Novo Testamento, nós já vimos aqui, Jesus ele vai além. Não ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, que aquele que se encolerizar com seu irmão. Você ficou bravo com alguém hoje aí? Com cóleras viscerais, raiva? Ficou? Dá uma olhada na sua vida, olhe para dentro nessa noite. Então o que eu posso te dizer é que Deus privilegia a vida. Isso é bíblico. E aí vem a primeira pergunta. E a primeira resposta aqui nessa noite. Por que o aborto então é um assassinato? Eu posso dizer, eu posso afirmar, eu posso atestar, de alguma forma, que aquele feto em desenvolvimento é uma vida? Essa é a grande pergunta. Se eu atestar, nós temos aqui um casal da igreja que recém descobriu que está grávido, estão grávidos. Nós estávamos até brincando com o vovô, que é um dos nossos obreiros. Aquele fetinho que está dentro da barriguinha da mãe, pouquinhas semanas, está aqui a vovó, né? A Adriana vai ser vovó, glória a Deus. Aonde começou a vida? Se eu pegar o pastor Oséias e falar assim, pastor Oséias, que dia você nasceu? Qual o dia que o senhor nasceu, pastor Oséias? 21/8/1974. Eu acho que foi o dia que ele registrou, irmãos, mas tudo bem. E para fins civis, a gente coloca a data de nascimento como a data. Mas qual foi o dia que o pastor Oséias passou a existir? Não foi o dia 21 de agosto de 74, um belo mês, diga-se porventura, para se aniversariar, pastor Oséias. Mas a Bíblia, e quem diz é a palavra de Deus. E qual é, irmãos, qual é o seu guia? Qual é o guia? Qual é o guia que a sua vida é guiada e baseada? A Bíblia. A Bíblia, ela atesta que você passou a existir, passou a ter vida, desde o ventre da sua mãe. Não é isso? Vejamos Jeremias 1:5. Olha a beleza. Eu poderia citar vários textos, mas eu vou citar 3 textos. Jeremias, capítulo número 1 e verso número 5. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saí da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O Salmo de número 139, verso 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda em formação, Deus já velava por cada um de nós. Ainda habitando dentro do ventre da nossa mãe, nós já tínhamos um Deus dos céus que cuidava de nós, que cuidava da nossa mamãe, do nosso papai, e permitiu que a vida se desenvolvesse em cada um de nós. Mas talvez o texto bíblico mais forte nessa questão do aborto está no Evangelho de Lucas.
O Evangelho de Lucas há um encontro memorável de 2 bebês ainda fetos na barriga das suas mamães, em que demonstram como a vida já existe dentro do ventre. Em Lucas capítulo número 1 e verso número 39, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressado às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Olha que imagem linda, irmãos. João Batista na barriga de Isabel começou a saltar na presença do Senhor quando chegou perto de Maria, pois o ventre de Maria estava habitando o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu posso atestar de forma categórica nessa noite que a vida biblicamente se inicia na concepção. Eu e minha esposa tivemos uma experiência dolorosa dela ter tido um aborto natural, não provocado, na primeira gravidez dela. Estávamos já com algumas semanas e ela teve um aborto não provocado, um aborto natural. E aquilo nos entristeceu demais, porque havia uma vida ali, havia um ser informe que estava em formação, mas que havia perdido a sua precoce vida. Tanto é que eu tenho absoluta convicção bíblica que aquela pequena criança que não chegou a nascer, mas tinha vida, está com Cristo. Que havia uma vida, havia alma, havia espírito, e o seu corpinho estava em formação. E a filha que eu não pude conhecer em vida, um dia eu conhecerei no céu, porque havia vida lá, havia vida. Até aqui tudo bem, meus irmãos, amém? Então a grande discussão é, onde a vida começa? Porque se eu atestar, irmã Safira, que a vida começa no início ali, na concepção, qualquer forma provocada de aborto, logo nós estamos falando que é um assassinato. E nesse momento, existe um tribunal do país que está julgando se isso é um assassinato ou não. E para minha tristeza, a primeira pessoa a voltar, uma mulher, entendeu que não é um assassinato, até 12 semanas de gestação. Até 12 semanas de gestação. E chegou o momento de nós continuarmos a nos posicionar nessa noite e nesse tempo, acerca das nossas convicções bíblicas ou não. Hoje, atualmente no Brasil, existem algumas exceções ao aborto. Existem algumas exceções ao aborto. Em caso de estupro, em caso de fetos considerados e clinicamente diagnosticados com anencefalia, que é uma doença que impede o desenvolvimento do encéfalo, que é uma parte baixa aqui do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. E em caso de risco de morte da mãe. Legalmente falando, são exceções ao aborto. E agora, a justiça quer alargar esse conceito, entendendo que até a 12ª semana, sem qualquer doença, sem qualquer motivo, sem qualquer justificativa, qualquer mulher pode ir até um médico, um sistema único de saúde, e fazer um assassinato, que é o quê? Tirar uma vida de forma injusta e premeditada. Existia um culto, irmãos, no Antigo Testamento, o culto a Maloque. E era uma das coisas mais abomináveis aos olhos do Senhor, onde os pais sacrificavam os próprios filhos no fogo de Maloque para obter favor daquela divindade mesopotâmica. Inclusive, um dos reis de Israel fez isso.
filho de Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés, me lembrei o nome. Ele sacrificou filhos dele no fogo de Moloque. E Deus o castigou de forma severíssima. Ao ponto, irmãos, de nós vermos o amor que Deus tem pelas crianças, seres indefesos. Um feto não pode correr, um feto não pode se esconder, um feto não pode lutar. Um feto só tem uma pessoa que pode defender, quem está do lado de fora. Dentro desse discurso, eu estou aqui já encerrando a minha reflexão bíblica nessa noite, nós ouvimos frases assim, como os homens não podem falar de aborto, eles não têm lugar de fala. Sabe quem não tem lugar de fala quando se discute aborto? O feto, porque ele não fala, ele não se manifesta, mas ele luta. Como assim, Alan? Eu já tive a oportunidade de ver vídeos, eu não recomendo que você faça isso se não tiver um bom coração, de como funciona um aborto. Existem várias formas, né, Devar? Mas, em alguns casos, ele tenta lutar, mas ele não tem força. Mas existe um Deus no céu que está olhando para cada uma dessas almas vivas que foi dádivas dadas por Ele. Pois a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E nós chegamos no momento onde que o aborto ele está sendo discutido de forma violenta. Naquela aula, pastor, da dessacralização do ventre materno, eu até levei o projetor na classe dos casais, eu ministrei aquela aula. Recentemente, no país da Argentina, houve de forma legislativa a descriminalização do aborto, através de lei. Eu não sei se tem alguém que estava na aula, o Márcio acho que estava, eu mostrei o vídeo, irmãos. Havia uma multidão de ativistas pró-aborto, aguardando do lado de fora do Senado argentino. Quando o Senado votou e aprovou, a festa que aquelas pessoas, e a maior parte mulheres, comemorando a vitória, por terem agora na Argentina até a 12ª semana, o direito de matar. Eu não sei o que vai acontecer nessa ação do Supremo Tribunal Federal. Não sei se ela será julgada procedente, improcedente, eu não sei. Não sei qual é o destino. E vou ser muito honesto, não me preocupo com o destino desse processo. Explico por quê. Porque nós já vemos a sociedade em passos largos se distanciando de Deus. Então, qual é a minha função aqui? É lembrarmos que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo. A sociedade pode concordar com o aborto. O poder judiciário pode concordar com o aborto. O poder executivo, o poder legislativo, todas as formas de governo e de instituições humanas podem concordar. Mas como dizia a minha avó, eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus. E aquilo que Deus entende que é errado, eu também entendo que é errado. E nós continuaremos sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos lutar pela vida e pela voz daqueles que não têm voz, que não têm defesa. Conversem com seus filhos, conversem com as suas filhas. Conversem nas suas casas, reflitam de forma bíblica acerca desse assunto. Enquanto o mundo quer tirar vidas, nós vamos continuar pregando que Jesus Cristo, Ele dá a vida, e dá a vida eterna, e transforma, e muda coração, e muda a forma de pensar. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço a você, não descuide desse assunto dentro da sua casa. Não descuide desse assunto dentro do ambiente do seu lar. De forma racional. Não adianta também você chegar para sua família e falar, aborto é pecado. Por quê? Porque é e pronto. Esse tipo de resposta não sacia mais o adolescente, a criança e o jovem. Mas a palavra de Deus tem instrução. A palavra de Deus tem caminho, tem direção para você aqui essa noite. E vamos orar. Vamos orar para que o Senhor traga essa voz, essa limpidez nossa, para que dentro de casa, nas batalhas diárias da nossa vida, a gente possa se lembrar que Deus privilegia a vida. Que Deus abençoe.